Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Pensamentos, Pitacos e Poesia. No dia de hoje eu recebo a professora Lucielena Galvão. Ela é filósofa e professora da Nova Acrópole. Você já deve ter ouvido falar dela, assistido a uma palestra, lido alguma coisa a seu respeito. Ela é um fenômeno nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, enfim. E hoje ela vai conversar com a gente sobre vida feliz à luz de Sêneca. Professora, muito obrigado por estar aqui. Eu fico muito honrado com a sua presença. Muito obrigada, eu agradeço. Vida feliz. O que é uma vida feliz? Bem, nós estamos tratando da abordagem de um filósofo estoico, que é Sêneca. Nesse livro, em particular, ele cobre todas as possibilidades da felicidade, mas ele tem uma visão que é bastante interessante, que é como se imaginássemos um palco de um teatro. Você tem um cortinado de fundo que está sempre ali, e passam pelo palco cenas alegres, cenas tristes, mas aquele cortinado é uma constante. Isso seria felicidade. Felicidade é uma constante na nossa vida, sempre quando somos fiéis a nós mesmos, aos nossos valores, aos nossos princípios, sempre quando coincidimos conosco mesmo, quando não nos traímos. Essa solidez de caráter, essa solidez de fidelidade a si mesmo, consiste na felicidade, que é um estado de serenidade, de paz de espírito, de consciência limpa. Ou seja, você pode estar feliz, mas nesse momento passando a um acontecimento triste no palco da sua vida, e não abala a sua felicidade. É um momento triste que vai ser vivenciado da maneira como merece, mas não abala a sua felicidade como essência, como consistência da sua forma de vida. E assim será também com a alegria. Portanto, para um estoico, a gente percebe, sobretudo nesse livro de Sêneca, há uma diferença muito grande entre alegria e felicidade, extroversão e felicidade. Felicidade está muito mais relacionada à paz, paz de espírito, paz de consciência, serenidade, estar quites com céus e terra, dormir o sono dos justos, ou seja, tudo aquilo que consiste um ser humano que respeita profundamente a si próprio, os seus princípios e os seus valores. Perfeito. Então ele faz uma distinção sobre o momento, um sentimento do momento e uma coerência filosófica. Até a minha filosofia de vida, eu vivo de acordo com ela, os momentos mudam e é essa coerência que me confere felicidade. Felicidade seria essa sensação de coerência. Felicidade em si é um fenômeno afetivo, não é? Ele consiste nessa sensação de coerência, de estarmos preenchidos, ou seja, eu sou aquilo que sou, eu correspondo àquilo que quero ser. Tá. Mas como aí a gente parte para uma outra pergunta, que é como construir essa vida feliz? Bom, a construção de uma vida feliz passa por alguns balizamentos filosóficos que também, muitas vezes, os filósofos estoicos são muito bons em pontear. Nesse livro mesmo, hoje pela manhã, eu li um capítulo que falava sobre isso, onde ele falava a respeito de termos uma referência para nortear o nosso caminho. Essa é uma primeira providência. Eu traduzo como um sentido de vida ou um propósito que justifique toda a nossa vida. É como se nós pegássemos a nossa consciência e colocássemos no último dia da nossa vida, diante da morte, e imaginarmos que ser humano queremos ser aí. Quando olharmos para trás, que rastro queremos ter deixado no mundo? Seja o produto final da nossa vida, qual queremos que seja? E a partir do momento que você fixa essa ideia, eu quero ter chegado a tal ponto, eu quero ser assim, eu quero ter deixado tal rastro no mundo, você tem uma referência de direção. É a primeira coisa que vai dar base à felicidade, né? Essa referência de direção te dá discernimento, porque você sabe que tudo que te aproxima dela é bom, tudo que te afasta é mal. Ela te dá identidade, porque você sabe que o teu nome interno está lá no horizonte. É aquele ser humano que você pretende construir. Sempre que você é leal com ele, você está sendo fiel a si mesmo. E isso vai te dando várias, digamos assim, parâmetros, várias balizas para que você se estruture na vida. Mas esse ser humano que eu quero construir, eu não posso mudar de ideia ao longo do caminho? Veja bem, nós fazemos muita confusão em relação a essa questão do sentido de vida, do propósito, com projetos.
Você pode mudar os seus projetos e algumas vezes é até muito conveniente que o faça. Mudar de profissão, mudar de esporte praticado, seja lá o que for, se estado civil, seja lá o que for. Mas o ideal humano é como se fosse o ápice de uma pirâmide. Vá você por qual face seja. Imagine que seja uma pirâmide com tantas faces quanto seres humanos existem. Cada um sobe pela face que mais lhe diz respeito, as suas afinidades, a sua vocação, seja lá o que for. Mas à medida que crescemos, ficamos mais próximos de um ápice que é único e também mais próximos uns dos outros. Ou seja, esse ápice, que seria o ápice da condição humana, seria uma plenitude de valores, virtudes e sabedoria, o mais próximo do ser humano ideal que a gente possa imaginar. Pleno em valores, em virtudes e em sabedoria, o mais próximo do ideal do sábio. E isso seria um único referencial para toda a humanidade. Perfeito. Não Então tem a como felicidade é uma só para a A felicidade humanidade. estaria relacionada a um sentido de vida humano. Portanto, não tem como você se arrepender no meio do caminho de querer ser humano. Isso é um referencial único para toda a humanidade. Assim como evolui o reino vegetal para um referencial, assim como evolui o reino animal para um referencial, cada conjunto de seres evolui para um referencial que mostraria um horizonte de possibilidades, o máximo que podemos chegar a alcançar. Então, em relação a um propósito, a um sentido de vida, um ideal, não há como você se arrepender. Você se arrepende de projetos que podem te levar para lá ou não, que podem nesse momento ser adequados para que você caminhe para lá, mas num segundo momento podem não ser mais. Então, os projetos vão sendo mudados ao longo do caminho. Eu acho muito estranho quando às vezes a gente pergunta para as pessoas qual é seu sentido de vida. E elas me dizem, comprar uma casa. Bom, comprar uma casa pode ser um bom projeto. Mas depois que você compra a casa, o resto da sua vida é o quê? Vive em função de quê? É evidente que um projeto não é suficiente para justificar uma vida. Um ideal, sim. O ideal ele sempre está no campo do ser e justifica toda a nossa essência. Perfeito. Então, a ideia da construção de um ideal, que pode acontecer a qualquer momento da vida, eu tenho que parar e falar assim, qual é o meu ideal? E o que a professora está dizendo é que o ideal deve ser o mesmo para todos, porque aí eu vou para o campo dos valores, que é a ideia de virtudes, valores, que é o ideal do sábio que o ser humano deveria buscar. Este ideal, o que é sábio para mim, não pode divergir daquilo que é sábio para uma outra pessoa? Eu acho que aí a gente tem um pouco de antropocentrismo, né? Imaginemos que nós estamos na Idade Média. Se fizéssemos uma pesquisa de opinião pública sobre a forma da Terra, é possível que grande parte das pessoas dissessem que ela era achatada, que havia um dragão de boca aberta esperando os incautos caírem pela beira. Nem por isso a Terra deixou de ser geóide. A Terra é o que é, independente do que pensem ou deixem de pensar dela. Eu acredito que as coisas são o que são. O que nós podemos chegar é a percebê-las ou não. O ser humano não cria realidade. O fato de que eu pense numa determinada coisa de uma forma não significa que ela ficou assim. Nós não somos criadores de realidade. Há muitas correntes filosóficas, inclusive, que enveredam por esse caminho. Honestamente, não creio nele. Eu creio que as coisas são o que são e estariam aqui ainda que a humanidade não estivesse, e seriam o que são. E que nós podemos progressivamente chegar mais perto daquilo que elas são. Afastar-nos daquilo que nós estamos projetando nela, dessas sombras que projetamos nas coisas e distorcemos ao nosso gosto. Então, o ideal do sábio não é saber de alguma coisa segundo tal ponto de vista, é saber de alguma coisa segundo essa própria coisa, ou seja, a partir dela mesma, que é a ideia da sabedoria. Não se projetar sobre as coisas, é aquele espelho negativo do eu, de que diz um grande filósofo no século passado. O espelho negativo do eu significa eu não ficar conhecendo as coisas como um reflexo meu, reflexo das minhas preferências, das minhas tendências, mas como as coisas são em si, crendo que as coisas são em si. Elas não são uma invenção da minha mente. Elas são em si e seriam ainda que eu não fosse, ainda que eu não existisse. Bom, então é objetivamente aferível. Sim. Apesar de ser um valor, eu encontro este valor objetivamente. É um valor que existe, quer eu queira, quer não. Para por exemplo, para um ateu e para um teísta, seja ele cristão ou não,
a sabedoria, ou o ápice da pirâmide, ele convergiria no sentido de, por exemplo, para ver se eu compreendi a sua colocação. Eu quero o bem das pessoas. Eu tenho um valor que é a vida, a proteção da vida. Eu quero compreender o que é o bem e depois aplicá-lo às pessoas. Perfeito. A compreensão do que é o bem para os dois deve desaguar no mesmo conceito? Em algum ponto, quando ambos chegarem a um grau de sabedoria equivalente, é muito provável. Usarão nomes diferentes, mas provavelmente chegarão a uma concepção expressa talvez em símbolos diferenciados, mas que em essência é uma mesma coisa. Se nós considerarmos o próprio ateu nos nossos dias, imagine você qual será o Deus que eles estão negando. Será que é o Deus como uma ordem universal que faz com que as coisas sejam cosmos e não caos? Ou é o Deus que se denomina dentro de um corpo religioso? Porque se é o Deus que se denomina dentro de um corpo religioso, ele não nega realmente Deus, ele nega a palavra Deus e não o conceito. E talvez ele tenha o seu conceito de Deus, que em essência seja muito mais próximo da ideia de Deus, talvez, do que de uma outra pessoa. Eu acredito, por exemplo, que uma pessoa, para ser absolutamente agnóstica ou ateu, ela teria que ter a seguinte concepção: a justiça e a injustiça têm idêntico valor. O mal e o bem, idêntico valor. Porque imagine que você tem uma referência que organiza o universo, que é a ideia do Theos, a ideia de Deus. O que está mais próximo é superior ao que está mais distante. Não importa o nome que eu dê a isso. Se eu considero que uma coisa é superior à outra, é porque eu tenho uma referência de direção. Porque um está mais próximo do que o outro. Porque uma pessoa que se diz um ateu considera que a justiça é superior à injustiça? Que o bem é superior ao mal se ele não tem referência nenhuma lá no final? Ele tem uma referência. Ele nega a imagem que muitas vezes está associada a determinados cultos religiosos que ele não aceita. Mas se ele fosse realmente ateu, é ateus, é anarquia, não tem hierarquia. Ou seja, se você diz para ele o seu filho foi morto ou foi premiado, era a mesma coisa. Porque não há hierarquia entre os valores da vida, uma vez que ele não tem um máximo, ele não tem um centro que dê referência aos valores do mundo. Eu acredito que a mente humana não suportaria isso, que isso geraria loucura em muito pouco tempo. Porque a anarquia que você vê fora invadiria também a sua forma de pensar. Portanto, não há ateus. Eu diria que absolutos não. Há sim aqueles que negam concepções estereotipadas de Deus, que são muitas dentro da sociedade. Sim, sim. Mas na essência, a essência não haveria, porque ele seria incapaz de conviver com essa noção pura. Ele seria incapaz de hierarquizar valores. Se houver alguém assim, bom, esse provavelmente é ateu. Nunca conheci. Bom, há um ápice que é buscado e que, portanto, coincide para todos, porque é o ápice da pirâmide. Há alguém que já tenha alcançado esse ápice? Não sei. Para as religiões dizem que Jesus Cristo sim. Para o budismo dizem que Buda sim. Para o islamismo dizem que Maomé sim. Mas uma pessoa que fisicamente eu tenha conhecido, nada nem perto disso. Mas o que eu vejo, sim, são pessoas com ânimo de aperfeiçoamento, não com esse nível de perfeição. Ânimo de aperfeiçoamento significa cair 1000 vezes, levantar 1001 e não desistir de continuar caminhando. Isso sim, conheço algumas. Mas nesse nível, não. Nada que eu tenha conhecido na vida. Referências históricas que se conta que aqui e ali, e normalmente criam todo um conjunto de doutrinas em torno dessas pessoas. Agora, se felicidade é coerência com um propósito de vida, independentemente da circunstância que se mostra, porque eu tenho um valor, as circunstâncias da vida não podem colocar em xeque os meus valores? Alguém pode se questionar desses valores? Como é que a pessoa lida com um momento muito desafiador? Olha, eu acho que os valores podem ser questionados quando você os conhece numa forma muito superficial. Se você decora o conceito de justiça de Platão, a justiça é dar a cada um o que lhe corresponde, você só vai entender a justiça sob esse ponto de vista. Digamos que uma criança de 5 anos chegue para você e te pergunte: tio, o que é a justiça?
Você não tem o conteúdo, você só tem essa embalagem decorada. Você não tem o que dizer para essa criança. Se eu sei o que é justiça, eu teria como explicar para uma criança de 4 anos, explicar para um ancião, explicar para uma pessoa muito simples, sem grande base cultural. Se eu tenho conteúdo, eu embalo conforme o gosto do freguês. E ele se adapta a qualquer circunstância. O que acontece de um valor ser colocado em xeque é quando ele está congelado numa forma específica. Ou seja, eu não sei o que é a essência do valor. Eu não sinto o valor, eu não sei o que ele é. Eu me congelei num conceito. E os conceitos, claro, são rígidos, vão ser ultrapassados. Então, daqui a pouco, eu tenho que entender melhor o que é a essência da justiça do que eu entendi antes, porque eu estou caminhando. E, portanto, a minha noção de justiça também, a minha noção de bem também. Portanto, não há como algo contrariar um conceito que está em constante autoaperfeiçoamento. Um conceito congelado, assim. Tudo bem. Vamos a um exemplo. Honestidade é um valor. Sim. Certo? Imaginemos um sujeito que é funcionário público, ele é servidor de uma prefeitura e ele ganha 4 mil reais por mês. E ele se vê diante de uma situação em que ele precisa comprar um remédio para o filho. O filho, doença, cometeu, o remédio é muito caro, custa 4 mil reais só o remédio. Nesse momento ele não tem e foi negado pela prefeitura, ingressou com uma ação e foi negado a liminar, de maneira que ele não tem os 4 mil reais, não tem onde socorrer, não tem, ou 40 mil reais, digamos assim. E alguém disse para ele, se você liberar o meu processo, dar andamento ao meu processo na prefeitura, para liberação do alvará, emissão de qualquer coisa, eu pago esse remédio para você. E aí, ele naquele momento, meu Deus do céu, o que eu faço? Ou ele providencia esse remédio para o filho pode eventualmente morrer, ou ele deixa o filho morrer, mas não sucumbe a um valor que na cabeça dele é da honestidade. Aqui não há um conflito de valores possível? Um conflito entre valores e um estado de necessidade, né? Sim. E muitas vezes pode, inclusive, ser relevado o ato de uma pessoa assim pelo estado de necessidade em que ela está. Mas nem por isso a ação dela deixou de ser injusta, não passou a ser justa. Foi uma ação injusta a que ele se viu forçado por um estado de necessidade. Mas ele não poderíamos criar um tratado dizendo que nessa circunstância isso é justo. Não, nessa circunstância isso é injusto, porém tolerável, porque se trata de um estado de necessidade. Tá? Então, são situações que não descaracterizam o conceito de justiça. Mas não comprar o remédio para o filho e manter-se íntegro ao seu valor de honestidade e, portanto, justo nesse quesito, não faria dele, ao ver o filho morrer, uma pessoa menos feliz ou infeliz? Ele não carregaria o peso de não ter sucumbido àquele estado de necessidade e não levaria isso consigo para a vida? Porque a defesa que se faz aqui é: o sujeito pode experimentar todos os malefícios possíveis de uma existência quando alguém é coerente com seu valor. Mas ele pode suportar a morte do filho quando isso é coerente com o seu valor e chamar isso de felicidade no fim da vida? O que mais nos causa mal quando perdemos um ente querido não é só a saudade, a falta desse ente querido, mas um sentimento de culpa fortíssimo. Isso pode ser observado. Temos um sentimento de culpa porque sentimos que temos pendências, que não fomos sempre justos, que não fomos ao limite das nossas possibilidades com aquela pessoa. Se nós pudéssemos, numa relação com uma pessoa, ir ao limite das nossas possibilidades, dar o nosso melhor, e essa pessoa ainda assim morresse, eu ficaria, sim, sentindo dor, sofreria, mas essa dor seria bem mais amena e bem mais suportável, porque eu sei que eu dei o meu melhor. Eu sei que eu fiz tudo o que poderia ser feito. Tá? Então, é lógico que existe, inclusive, uma frase filosófica interessante de uma pensadora do século XIX, que ela dizia: quem faz o seu melhor faz tudo o que pode ser esperado dele. Portanto, a nossa consciência está pacificada, não havia alternativas das quais eu não tivesse lançado mão. Todas as alternativas eu lancei mão. Vou sofrer pela perda? Vou, mas não vou sofrer pela culpa.
É sofrido? Mas é muito mais tolerável do que quando nos sentimos culpados por algo que já não pode ser remediado. Então, logicamente que esse senhor, nessa situação, em ambos os casos, ele vai ter um peso para trabalhar. Num caso, o fato dele ter se corrompido, considerado que algo era superior ao seu senso de justiça, no outro caso, por ter aceitado a perda do filho porque ele não tinha recursos. Tá? Ele pode ser que ele tenha dúvida nos dois casos, mas a justiça não deixou de ser o que é. A justiça não deixou de ser fazer o nosso melhor para que as coisas corram da maneira certa, fazer o nosso melhor para que as coisas fluam na direção do bem. E o nosso melhor é o nosso melhor, aquilo humanamente mais qualificado. Aí entra aquela questão que já falamos, o estado de necessidade justifica muitas exceções, justifica. Depois compreendemos isso, compreendemos, retomamos o caminho da justiça, retomamos. Mas não podemos dizer que aí não houve uma falha da justiça, houve. Uma falha justificada, uma falha que teve as suas razões, mas houve uma falha. Nós teremos muitas falhas e retomaremos o caminho, levantaremos de novo e retomaremos o caminho. Agora, não podemos nunca colocar como regra que os fins justificam os meios, porque aí nós estamos complicados. Tá? Há um estudo dentro da criminologia em que que se chama técnica ou que se chamam técnicas de neutralização. E eles fazem esse estudo para entender a criminalidade. Então, eles vão dizer, olha, a pessoa que nasce num ambiente que se chama criminógeno, então que tende a formar criminosos, por quê? Porque desigualdade social, pobreza, dentro do meio tráfico de drogas, tudo que você imaginar, aquele sujeito se vê inserido nesse ambiente, daqui a pouco ele está vendendo uma droga, daqui a pouco ele está praticando um furto, um roubo, porque ele está inserido naquele ambiente. Mas eles vão dizer, ao mesmo tempo, ele recebe uma influência da cultura oficial. Então, ele vai à escola, ele frequenta uma igreja, ele tem alguém que diz o que é certo e o que é errado. E ele precisa lidar com esses dois valores. Como ele neutraliza isso aqui? Ele vai dizer, olha, na verdade, eu não estou praticando uma injustiça. Eu estou remediando uma injustiça que foi praticada contra mim. Eu estou roubando porque não me deram emprego. É muito difícil que ele faça esse raciocínio porque não tem lógica. Se ele bate a carteira de uma pessoa que passa diante dele, qual é a culpa dessa pessoa em particular dele ter uma situação financeira ruim? Essa pessoa em particular cuja casa ele está invadindo, qual é a culpa direta dela na situação em que ele nasceu? Teria que fazer um contorno lógico, um silogismo muito tortuoso para justificar isso. Se ele estivesse fazendo isso, foi o Estado, então eu vou combater o Estado. Vá lá que se fizesse um silogismo desse tipo. Mas achar que o cidadão que passa diante de você é culpado pela sua situação de vida, não é lógico. Não dá para fazer esse tipo de silogismo, não funciona. O que existe aí é que ele foi, sim, acostumado, não teve muitas referências, foi acostumado a achar que pode ter acesso às coisas através de um atalho, e que isso é normal porque todo mundo faz. Vai depender do nível de maturidade dele se vai achar isso correto ou não, por qual dos dois lados ele vai optar. Tá? Mas é muito difícil que ele justifique isso para si próprio, que ele coloque isso para si próprio como justo. A menos que ele tivesse diante de si o culpado pela sua situação social, que não é aquele ser humano que está passando ali. Às vezes uma criança, às vezes um idoso, não é aquele ser humano que está passando ali. Isso não é uma sensação de que ele está fazendo justiça. Isso é simplesmente uma sensação de que as coisas têm um atalho para serem obtidas, já que pelos meios oficiais eu não tenho. Mas eu não acredito que ninguém convença a si próprio de que isso é justo. Bom, tomara que não, né? Agora, como é que o estoico lida com os momentos de infelicidade da vida? Ou os momentos infelizes, não de infelicidade, de tristeza da vida? Os estoicos eram bastante serenos, né? Eles diziam que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, isso é Marco Aurélio. Então eles tinham uma confiança, uma ligação muito grande com as leis da natureza, uma confiança muito grande com a natureza. Então eles acreditavam que tudo aquilo que nos acontece, possa parecer agradável ou não, é útil para o nosso crescimento. Existe uma lógica aí de base que a gente precisa entender para entender a cabeça dos estoicos. Eles acreditam que a vida é cosmos, tem uma ordem, tem um sentido,
e que viemos aqui para crescer. Não viemos aqui para ter conforto, não viemos aqui para desfrutar nada, viemos aqui para crescer como seres humanos. E que aquilo que é bom para o nosso crescimento, não necessariamente coincide com aquilo que é agradável. Da mesma maneira que nós levamos o nosso filho para o colégio quando é pequeno, para fazer a prova de matemática, ele vai esperneando, ele vai chorando, mas a gente leva de qualquer maneira, porque sabe que aquilo não é agradável, mas é bom para ele. Ele vai adquirir um domínio sobre certos fatores que serão úteis no futuro. Então, o estoico ele tinha essa clara noção que a natureza é cosmos e ela propõe coisas sempre para o nosso crescimento. Coisas sempre boas, não necessariamente agradáveis. Então, dentro de qualquer coisa que lhe aconteça, ele vai se colocar a pergunta: como posso aprender com isso? Já que ele confia na natureza e quer fluir junto com ela. É como se você olhasse para um problema e dissesse: eu só saio desse problema maior do que eu estou agora. Só quero sair do outro lado se eu estiver maior do que eu estou agora. Ou seja, não ter dor em vão, que a dor seja educativa, seja pedagógica. Então ele nasce para crescer. Como ser humano. Como ser humano. O estoico acredita numa vida após a morte? Ou não falam sobre isso, não. Nesse sentido, o estoicismo tem até uma certa dose de mais materialista, não se fala de reencarnação, nem de vida após a morte no estoicismo. Eles colocam uma lógica muito sensata, um silogismo muito sensato dentro da vida a partir de bases morais e de uma grande confiança na natureza. Mas não se fala a esse respeito não dentro do estoicismo. Se você pega, por exemplo, Platão, aí já trata isso muito claramente, por exemplo, num mito de no Diálogo à República, você já vê ele tratando disso muito diretamente. Os estoicos não. Então acaba não tratando sobre a vida após a morte. Não. Então há estoicos que professam uma fé e que combinam essa fé com o estoicismo sem problema algum. Não conheci nenhum. Os grandes estoicos que chegaram até nós foram os estoicos da fase romana, que foram primeiro Sêneca, aí na passagem da era cristã, depois Epíteto e depois o imperador Marco Aurélio. Nenhum dos três tinha, digamos assim, até onde eu conheça dentro da obra deles, nada que dissesse: tenho fé em tal, na religião X, Y ou Z. Mas eu me refiro a hoje em dia. Hoje em dia eu não sei se existem estoicos, né? Aí eu precisaria fazer essa verificação. É mesmo? É mesmo. Porque há pessoas que se intitulam estoicos. Sim. Isso pode haver pessoas que se intitulam qualquer coisa, né? Mas não necessariamente o rótulo corresponde ao conteúdo. Como eu defino um estoico? Eu estou diante de um estoico. Uma pessoa de uma serenidade ou de humor que não se abala por coisa nenhuma que venha de fora. Um estoico ele só se abala se a resposta que ele deu às circunstâncias não foi compatível com seus valores, com a sua dignidade. Com aquilo que vem de fora, ele não se abala de forma alguma. Há coisas que dependem de mim, coisas que não dependem de mim. Aquilo que não depende de mim não vai me afetar. Por isso eles eram vistos muitas vezes como apáticos, ataráxicos, porque não se abalavam por circunstâncias externas. Eram extremamente serenos, confiantes na vida, uma capacidade de superação das adversidades muito grande, sempre crescendo, sempre aprendendo com as adversidades. Ou seja, seria uma pessoa bem ímpar, bem notável dentro da sociedade. Alguém assim não passa desapercebido. Tem uma dignidade para lidar com a dor fora do comum. Perfeito. Bom, pensando em felicidade como uma coerência de valores, ou uma coerência de vida segundo os valores que são objetivamente percebidos, digamos assim, como perceber esses valores? Existe um elemento que eu considero básico, que é uma boa dose de altruísmo. Quando eu começo a perceber se as coisas todas a partir dos meus interesses, eu começo a distorcer o que as coisas são. Então, isso é bom porque me serve, aquilo é mal porque não me serve. Há uma frase do escritor Leon Tolstói, que ele diz que há quem passe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. É só daquele universo de vida que existe ali, a única coisa que lhe interessa é a única coisa que ele vê. Portanto, ele vai qualificar as coisas por um ponto de vista extremamente egoísta. Se nós estamos muito focados no egoísmo, tudo é bom ou mal segundo me interessa ou não, é muito difícil que você vá seguir esses valores e eles vão te qualificar em alguma coisa.
A base para que a gente conheça as coisas em si é que a gente saia um pouco de nós mesmos. Comece a pensar o que é bom para as coisas em si, sem a minha interferência. Ou seja, como eu posso ajudar para que isso vá na direção do seu bem, sem que eu interfira negativamente. Posso até ajudá-lo a caminhar nessa direção. É como se fosse um filho. Digamos, uma mulher que é viúva e tem um único filho. O ideal para ela seria que esse filho ficasse com ela pelo resto da vida, para que ela não ficasse sozinha. Mas ela percebe que esse filho tem uma vocação profissional cuja melhor realização consistiria em ele morar no Japão. E ela empurra ele nessa direção, faz todo o possível para que ele vá, porque ela quer que ele se realize em si, e não que ele realize as necessidades dela. Esse querer ver o bem das coisas em si, e não para que elas servem para nós, é um rompimento de uma barreira de projeção, de egoísmo, onde o mundo gira todo à nossa volta e é todo qualificado segundo os nossos interesses. Quando começamos a bater esse espelho que projeto eu em tudo, quando começamos a recolher essa rede, começamos a ver as coisas em si. É muito parecido com aquilo que Platão coloca como a ideia do bem. Tem uma passagem no Mito da Caverna que eu acho muito bonita, que ele diz que as pessoas que saíram da caverna são aquelas que veem as coisas iluminadas pela luz do sol. E a luz do sol é a ideia do bem. É como se eu imaginasse, eu vejo essa caneca pensando no que é bom para ela e não no que ela pode me servir. Uhum. E quando eu vejo a partir desse ponto de vista, eu estou vendo o que as coisas realmente são. E aí eu chego a ser um sábio. É como se a gente imaginasse a natureza. Eu não contaria para uma pessoa que não fosse muito amiga uma intimidade minha, sabendo que ela pode usar mal essa informação. Eu só abro a minha intimidade para alguém em quem eu confio e sabe que só quer o meu bem. A natureza também não se abre diante daquele que quer manipulá-la de maneira egoísta. Ela só se abre diante daquele que quer apenas o seu bem. E por isso o sábio, que quer encontrar o bem de cada coisa sem se projetar sobre elas, ele vê a essência de todas as coisas na natureza. Por quê? Porque não quer nada para si. Tudo bem, perfeito. A professora deu um exemplo, que é o exemplo da viúva e o filho, que ela entende que o melhor para o filho, dada a sua vocação, é ir para o Japão, porque ali ele vai ter um desenvolvimento profissional. Então ela toma essa decisão como o melhor para ele, sem se importar com o que seja melhor para ela. Esse foco não é um foco estritamente ou majoritariamente profissional? Como assim? Não entendi. Porque eu decido que o melhor para o meu filho, para seguir a vocação, ele é um engenheiro, e a melhor faculdade de engenharia daquela área fica no Japão. Não, pode ser por várias outras razões. Pode ser que ele tenha uma pessoa amada que mora no Japão. Pode ser que ele resolva ser shintoísta. E no Brasil não existe isso, ele tem que ir para o Japão. Pode haver várias razões para que o então lugar não ideal necessariamente dele... Sim, não necessariamente. Se alguma coisa vai gerar o desenvolvimento dele em qualquer campo da vida, e esse desenvolvimento demanda ele estar fora daqui, se ele resolveu fazer um trabalho voluntário na Namíbia, pode ser qualquer razão, não necessariamente profissional. E a pessoa não esquece de si, apenas não sobrepõe os seus interesses pessoais sobre a realização dos demais. Mas é lógico que eu vou continuar cuidando de mim, se eu sou essa viúva, vou cuidar da minha vida da melhor maneira possível, mas simplesmente não vou sacrificar o bem alheio em áreas do meu bem-estar pessoal. Ou seja, isso é um combate básico do egoísmo. Perfeito. Então, o estoico vai negar essa tendência egoísta do ser humano a todo custo. Porque eu vou procurar o bem das coisas, o bem das pessoas, ainda que isso signifique o meu mal, pelo menos. Não é que significa o meu mal, né? A pessoa se sente bem por estar fazendo bem. O bem do ser amado. Do ser amado. Ainda que isso lhe cause momentâneo sofrimento, ou saudade, ou uma tristeza, ou o fim. Tudo bem. Como o estoico constrói ou vivencia, ele é um presente? Explico. Na tristeza, há uma resignação.
ele entende Não, aquilo como um aprendizado. não há uma resignação. Há aceitação para que a partir da aceitação se possa agir. Então, ele não é um resignado. Ele vai fazer o que for possível para superar essa tristeza. Mas ele parte de uma aceitação das coisas como são. Porque quando aceitamos, começamos a lidar com as coisas. Às vezes se fala sobre isso, da passividade, de uma maneira excessiva quando se fala dos estoicos. Quando você vai ler, por exemplo, as cartas que Sêneca escreve a Lucílio, você vê que ele coloca determinadas coisas que têm que ser aceitas como ponto de partida para serem transformadas. Tá? Mas a aceitação é necessária. Tá? Porque se eu simplesmente aceito, me submeto, o que há de crescimento numa submissão passiva? Não há crescimento nenhum aí. É exatamente essa caminhada que eu faço para chegar do outro lado que vai me permitir crescer. Aprender a lidar com isso e crescer. Na alegria, qual o comportamento do estoico? Aceitação da mesma forma? Olha, existe uma frase, inclusive, desculpe estar com tanta citação, mas às vezes tem umas frases que dizem tudo. Existe um pensador do século passado, Nilakanta Sirihan, que ele dizia o seguinte: eu caminho em direção aos meus valores. Se faz uma brisa suave, eu me delicio com a brisa suave. Se faz um calor causticante, eu sofro com o calor causticante. Mas nenhum nem outro me tiram do meu caminho. Entende? Bom, se vem algo agradável, curto algo agradável. Não se trata de negar o prazer, de negar a satisfação. Se ele está no meu caminho, eu curto. Se vem a tristeza, bom, eu vou lidar com a tristeza da melhor maneira possível. Agora, eu não vou sair correndo do meu caminho para ir atrás do agradável, nem para fugir do desagradável. O meu caminho impera sobre qualquer outra coisa, que é aquilo que na Índia se chama de Dharma, né? O menor caminho para a nossa realização, o braço de Deus estendido sobre o cosmos, como dizia Shankaracharya. Perfeito. E se a pessoa quiser se tornar uma estoica, quais os passos? Quais são os passos? A primeira coisa seria, acredito que uma confiança na vida, que a vida é cosmos e não caos. Ou seja, de novo aquela frase de Marco Aurélio: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, portanto nada acontece comigo que não seja próprio meu. Em segundo lugar, estabelecer um referencial de vida, que é aquele ideal de que falamos, um sentido de vida claro. Depois, usar esse referencial, esse sentido de vida, para fazer as escolhas diárias, para sempre considerar, nesse momento, porque a todos os momentos estamos tomando decisões. E a nossa vida, na verdade, é um resultado das nossas decisões. Então, eu vou tomar uma decisão e considero aquilo que me leva em direção ao meu ideal e também aquilo que beneficia o máximo número de pessoas, e não apenas a mim. E assim começamos a combater o egoísmo. Sempre há uma alternativa que não beneficia apenas a minha pele, mas o máximo de pessoas que pode ser atingida por aquela minha decisão. Então, nas minhas decisões, nego o egoísmo e me alinho com o meu ideal, de um ser humano melhor. E tenho a disciplina de saber que muitas vezes vou falhar, que tenho um ânimo de aperfeiçoamento que não desiste, porque falhou 1, 2, 3, 10 ou 1000 vezes que seja. Eu estou sempre retomando o caminho, porque é evidente que não vamos começar acertando todas as vezes. Haverá momentos onde não veremos direito, haverá momentos onde não queremos ver direito, onde não estamos dispostos a pagar o preço, mas sempre retomar o caminho cada vez que cai. Seja um constante ânimo de aperfeiçoamento. Leituras obrigatórias para um pretenso estoico. Leituras obrigatórias seriam, bom, em Sêneca tem uma obra relativamente numerosa, mas eu acho que a coisa mais marcante de tudo que eu li de Sêneca foram as Cartas Morais a Lucílio. Tá? Todo mundo fala da Tranquilidade da Alma, é um excelente livro, mas se eu fosse começar por alguma coisa, eu começaria das Cartas Morais a Lucílio. Marco Aurélio não tem muita alternativa, é as meditações, né? E quando se trata de epíteto, o manual do epíteto filósofo, Enquiridium, que é retirado dos discursos, hoje existe inclusive uma versão feita por uma escritora desse manual, adaptada para uma linguagem moderna, que eu acho bastante, comparando os dois em termos de essência, são muito parecidos. Apenas a linguagem muda, que se chama Arte de Viver. Uhum. É interessante, sobretudo para quem está começando, por ser uma linguagem bastante simples, essa versão adaptada. É um manual do epíteto filósofo. Então, em termos de estoicismo, é isso. Então, o estoicismo inicial, o estoicismo médio, não deixou obra nenhuma. Sobrou o estoicismo latino, com esses 3 grandes nomes. Professora, caminhando para o final, se a senhora pudesse deixar um conselho
para uma pessoa que se vê no momento em que se sente infeliz, que conselho seria? Pensar um pouco menos em si próprio e mais no todo. É como se eu tivesse um prato de comida muito sadio, mas eu nesse momento não tenho nenhuma fome. Então vou jogá-lo fora? Não, eu vou dar para a humanidade, que tem muita gente com fome. Eu tenho uma vida que tem muitos recursos, pode fazer muito bem para muita gente. Nesse momento eu não tenho apetite para ela, vou jogá-la fora? Não, eu vou presenteá-la para a humanidade. Tem muita gente que necessita de uma vida dedicada a eles. Portanto, quanto mais pensamos no todo, quanto mais pensamos grande, os nossos problemas se relativizam. Quanto mais nós colocamos um pouco mais de humanidade no nosso coração, os nossos problemas entram dentro de uma perspectiva real. Porque quando só olhamos para o nosso problema, a gente se afoga num copo d'água, porque fica do tamanho do copo d'água. Quando começamos a ter um foco de vida maior, da necessidade da humanidade, da dor da humanidade, isso nos faz ver em perspectiva o nosso próprio sofrimento. E ele fica muito relativizado. Se nossa vida parece, nesse momento, que não serve para nós, doe. Muita gente necessita dela. Perfeito. Professora Lucilena Galvão, vou pedir que a senhora fale as suas redes para as pessoas te seguirem, onde elas te encontram. Sim, eu tenho uma coleção bastante grande de palestras no canal do YouTube da Nova Acrópole, ou seja, basta entrar no YouTube, digitar Nova Acrópole, você vai cair nas nossas palestras filosóficas, e também a minha página de Instagram, para quem tem interesse, Prof. Lucielena Galvão, tudo junto, sem acento. Ótimo. Bom, professora, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado a você que assistiu, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, tchau.